Cláudio Genu, ex-tesoureiro do Partido Progressista, começa a cumprir a pena de 9 anos e 4 meses de prisão por desvios de recursos na Petrobras. Não pode passar de qualquer prática pessoal ou administrativa qualquer ato de corrupção. Sem confiança não há democracia. Haverá audiências envolvendo, por exemplo, processos da Defensoria Pública da União e processos trabalhistas relacionados a instituições financeiras. A possibilidade de se retirar os cartões de memória dessa urna e se colocar numa urna de reserva. Olá, boa tarde. A presidente do STF do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, conversou com alunos do curso de Direito de uma universidade de Brasília sobre a constitucionalização do direito civil. Os estudantes ouviram a presidente do Supremo falar sobre questões marcantes, como liberdade de expressão e democracia. Uma experiência importante para muitos deles. No auditório, 190 estudantes de direito, além de professores. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, lembrou que também é professora da PUC Minas. No começo da palestra, destacou a importância dos alunos estarem atentos às novas tecnologias e de aprenderem a se comunicar no direito com qualquer cidadão. Aprender a se comunicar é uma demanda que os meus professores não tiveram. Ele podia falar no juridiquês com as citações latinas e nós não podemos mais. Ou, se não podemos, temos de ligar a tecla SAP. A presidente falou sobre a história do direito constitucional desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Segundo a ministra, hoje o princípio é o da dignidade humana. A sua liberdade não se sobrepõe à do outro, porque nós estamos todos na mesma polis. E, portanto, temos de aprender a conversar, a viver com, a conviver. A ministra Carmen Lúcia ainda destacou que as leis brasileiras são referência para o mundo, mas que o país ainda enfrenta o desafio de fazê-las cumprir. A nossa dificuldade é em cumprir as leis que nós temos. Nós não temos problema de falta de leis. E boas leis. O nosso problema é cumprir leis. Porque se a gente cumprir a Constituição inteirinha, eu tenho certeza que o Brasil consolida uma democracia que vai ser copiada também, seguida também por muitos povos. Ter a ministra aqui hoje falando sobre um tema tão importante, para todos foi assim, extraordinário, não é? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve julgar daqui a pouco os embargos declaratórios apresentados pela defesa do ex-senador e ex-governador do estado, Eduardo Azeredo. Este é o último recurso que a defesa pode apresentar na segunda instância. Se for rejeitado, o tribunal poderá determinar a prisão do ex-governador. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro de estatais para o Caixa 2 da campanha de reeleição ao governo de Minas em 1998. A defesa de Azeredo nega o envolvimento dele nos crimes. E casos importantes também estão pautados nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma, uma ação envolvendo o senador Aécio Neves. E na segunda turma, o primeiro julgamento da Operação Lava Jato no STF, que envolve o deputado federal Nelson Meurer, do PP do Paraná. A cobertura completa você confere logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. E ainda em relação à Operação Lava Jato, o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu, se apresentou à Polícia Federal. Quem tem todos os detalhes a respeito deste assunto com quem nós conversamos agora é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do Partido Progressista, vai começar a cumprir a pena de 9 anos e 4 meses de prisão. Após se entregar à Polícia Federal, ele foi levado para o complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília. Genu é acusado de participar de um esquema de fraude na Petrobras e teria recebido mais de 3 milhões de reais em propina. Ele também seria responsável por passar uma parte dessa verba para o partido. Cadu. Obrigado, Aline. O caminhão itinerante da Serasa chega ao Distrito Federal para consultas de cadastro financeiro e renegociação de dívidas. As consultas são gratuitas e vão até o dia 25 de maio.
Serasa é sinônimo de dor de cabeça para muita gente. Afinal, é para lá que vai o CPF de quem não paga suas dívidas ou fica com o nome sujo no mercado. Na tentativa de reduzir o número de inadimplentes, a Serasa está com o projeto itinerante. Durante uma semana, esse caminhão fica estacionado em um ponto de cada capital do país. Além da consulta do CPF, são oferecidos vários outros serviços. Nós temos a consulta gratuita do CPF, que vai informar seus dados cadastrais e se você tem algum tipo de restrição anotado no nosso banco de dados. A pontuação de crédito, que é o score de crédito, que é para ver como o mercado te enxerga em relação às probabilidades de uma possível inadimplência. Cadastro positivo, que é a sua história de bons pagamentos. Alerta de documentos roubados ou extraviados, a gente também consegue registrar na nossa base de dados. Todos esses serviços a gente consegue fazer aqui diretamente e totalmente gratuitos à população. A pessoa que chega aqui no caminhão itinerante consegue ser atendida bem rapidinho. Primeiro, ela apresenta um documento de identidade para um dos atendentes. Em seguida, ela é trazida para um dos 16 terminais. Aqui, ela vai responder 4 perguntinhas. Ela vai, primeiro, digitar o CPF, o telefone, o e-mail e, por último, cadastrar uma senha. É o que eu vou fazer agora. Bom, depois de digitadas as informações, o extrato é impresso aqui no terminal. E aí eu decido, se tiver alguma dívida para renegociar, eu vou até o balcão e converso com uma das atendentes. Seu Antônio fazia caminhada quando viu o caminhão parado perto de casa e decidiu entrar e consultar o CPF. Tudo ok, tudo tranquilo. Graças a Deus, tudo jóia. Cláudia também aproveitou para fazer o cadastro positivo, já que todos os serviços são gratuitos. Muito bom, muito prestativo as moças e é muito eficiente. A maioria das pessoas que buscam a Serasa está inadimplente. Em todo o Brasil, são 61 milhões de CPFs negativados. No Distrito Federal, mais de 960 mil pessoas têm algum tipo de restrição. Isso corresponde a 45% da população. Se a gente comparar o período de abril com abril deste ano, a gente teve um crescimento de 1% e de março deste ano para abril desse ano, 0,4% percentuais. Então é um número que vem crescendo sim, é um número ainda preocupante. A gente sabe da retomada da economia, mas que ainda não se refletiu tão diretamente ainda nos números da inadimplência em relação a isso. O caminhão itinerante da Serasa já passou por 34 capitais. Mais de 80 mil atendimentos foram realizados. No Distrito Federal, ele está na quadra 11 do Jardim Mangueiral até a próxima sexta-feira e funciona das 8 da manhã às 8 da noite. A próxima capital a receber o projeto será Cuiabá, em Mato Grosso. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sempre dá para conciliar. É o tema da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Haverá audiências envolvendo, por exemplo, processos da Defensoria Pública da União e processos trabalhistas relacionados a instituições financeiras. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participou pela manhã de um encontro com chefes de Estado e de governo da União Africana. O encontro foi realizado na Universidade de Brasília e o tema discutido foi a corrupção. O evento contou com a participação de autoridades da África do Sul. O tema principal foi discutir medidas de combate à corrupção. Na ocasião, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, falou que esse tipo de crime rompe a empatia que os cidadãos deveriam ter com o Estado. Explicou também que todos têm direito a um governo honesto e ele só será legítimo se os agentes agirem com transparência. A confiança nas instituições e a confiança nos agentes públicos, em todos nós servidores públicos, e eu sou uma servidora pública, é exatamente a confiança que o cidadão tem de ter que eu me comporto com ética, ou seja, que não passa perto de mim, não pode passar de qualquer prática pessoal ou administrativa, qualquer ato de corrupção. Sem confiança não há democracia. A ministra Carmen Lúcia ressaltou ainda que o papel de combater a corrupção
não é apenas do judiciário, e sim de toda a sociedade, que deve cobrar por transparência e penalidades para quem desvia dinheiro público. De 1970 a 2008, foram desviados cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de euros. Até sexta-feira, a Justiça do Trabalho promove a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O tema da campanha deste ano é Sempre dá para conciliar. O evento estimula acordos entre empresas e empregados. Buscar a solução de processos trabalhistas, fazer com que empregados e empresas entrem em consenso. Esse é o objetivo da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorre até sexta-feira, 25 de maio. Este ano, a campanha do evento recebeu o slogan Sempre dá para conciliar. Os 24 tribunais regionais do trabalho do país participam da ação, que conta com o apoio de magistrados, servidores, advogados e, claro, dos envolvidos nos processos. Em Brasília, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região já deu início às atividades da edição deste ano. Aproximadamente 350 audiências estão previstas para ocorrer no tribunal. 12 servidores que estão na fase de estágio supervisionado do curso de conciliação vão ajudar nos acordos durante a Semana da Conciliação. Quem veio tentar um acordo, em vez de travar uma disputa judicial, foi o garçom Ronaldo. Ele recorreu à Justiça do Trabalho em 2015 para receber quantias que não foram pagas pela empresa terceirizada, que o contratou para trabalhar em um banco. No meu caso, a empresa saiu e não pagou os trâmites legais, né? Não fez rescisão de contrato. No meu caso mesmo, eu tinha 2 férias vencidas, ela não me pagou, etc. e tal. Então, aí tinha 13 anos que prestava serviço, né, nela. E aí, como o banco era o segundo reclamado, então sobrou também para ele, né? Processos envolvendo a União também estão pautados na Semana Nacional da Conciliação. Esse advogado considera muito importante a iniciativa. Que antigamente a União não fazia nenhum tipo de acordo e agora está fazendo, desde que haja um deságio. É talvez o ponto mais positivo que eu acho de toda essa semana, porque a União também está aderindo a essa prática e a União está encurtando o caminho dos reclamantes também. Aqui no TRT da 10ª Região, durante toda essa semana, haverá audiências envolvendo, por exemplo, processos da Defensoria Pública da União e processos trabalhistas relacionados a instituições financeiras. Para agilizar ainda mais a solução de conflitos trabalhistas por meio de acordos, alguns tribunais regionais do país também estão adotando centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, como este de Brasília. Ontem, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia inaugurou um espaço como este para realizar as audiências. Amanhã o TRT da 17ª Região no Espírito Santo também passa a ter um local específico para promover a conciliação. E na sexta-feira, mais um centro vai ser inaugurado, dessa vez em Santa Catarina. E para falar mais sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o juiz auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutor Rogério Neiva, que é juiz auxiliar também da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça, para falar a respeito desse tema que é fundamental, particularmente pelas características da justiça brasileira, que tem uma justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Eu gostaria de começar perguntando a respeito dessa cultura de conciliação. Durante muito tempo, a Justiça do Trabalho ficou famosa pela rapidez, particularmente nas juntas de conciliação. Essa cultura permanece, mas aumentou a demanda na Justiça do Trabalho, prejudicando essa tentativa de manter essa cultura? Olha, primeiro agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder estar em contato com os telespectadores do Jornal da Justiça. Na verdade, o que tem acontecido nos últimos tempos, e obviamente temos vivido, como todo Poder Judiciário, um aumento de demandas, né, e no caso da Justiça do Trabalho não tem sido diferente nos últimos anos, e ao mesmo tempo também, inclusive, tivemos um certo, até em função das repercussões da crise econômica nos últimos anos, uma certa até diminuição de acordos, mas por outro lado, nós temos procurado associar essa tradicional cultura da conciliação inerente à Justiça do Trabalho com as concepções mais modernas e avançadas em termos de busca das soluções de consenso. Uma delas, eu diria, corresponde, talvez a principal, à compreensão
da busca da solução de consenso como uma política pública judiciária, ou seja, o judiciário enquanto um produtor de políticas públicas, de projetos e programas de fomento e busca de eficiência, especificamente nesse caso, da solução de consenso, da solução autocompositiva, da busca de acordos. E nesse sentido, a Semana da Conciliação é uma dessas políticas públicas judiciárias, que começou inicialmente no Conselho Nacional de Justiça, há alguns anos atrás, e de 2014 para cá, em 2014 foi criada a Semana da Conciliação Trabalhista, e de 2016 para cá ela tem sido executada exatamente por aqueles que estão à frente nos tribunais regionais do trabalho da execução e da concepção das políticas judiciárias de conciliação, ou seja, os coordenadores dos núcleos de conciliação e dos centros de conciliação, sob a coordenação central da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é de responsabilidade do ministro Renato Paiva. Então, hoje nós temos uma organização e uma articulação, tanto a partir de um órgão central, que corresponde à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, junto com os coordenadores dos núcleos e centros de conciliação nos tribunais regionais do trabalho. Nós temos essa Semana da Conciliação, que é a nossa 4ª edição, está havendo no Brasil inteiro uma grande mobilização e um grande engajamento de magistrados, principalmente os responsáveis pelas políticas de conciliação, mas de magistrados, servidores, a advocacia também tem promovido uma grande contribuição. Doutor, como funciona a semana? As pessoas elas serão convocadas a participar nos respectivos casos ou também empresas e empregados eles procuram as respectivas comarcas na tentativa de fazer a conciliação? Primeiro, é importante chamar a atenção do telespectador que essas audiências e essas iniciativas que são realizadas na Semana da Conciliação, elas ocorrem sem prejuízo das audiências e das pautas que normalmente acontecem ao longo do ano. Ou seja, nós estamos falando de um esforço adicional. E apenas para que o telespectador tenha uma ideia, ao longo do ano, em média, e se a gente for considerar, por exemplo, o último ano, no ano de 2017 e em alguma medida no ano de 2016, isso vem aumentando, é preciso chamar atenção, mas se a gente pegar o ano de 2017, nós tivemos, em média, nas semanas úteis do ano, em torno de 20 mil acordos. Quando chega na Semana de Conciliação, esse número salta para 26, em torno de 26 mil acordos. Isso por quê? Porque esse incremento de 30% reflete esse esforço adicional. E aí, apenas para que o telespectador entenda um pouco melhor, nós temos primeiro uma mobilização por parte dos núcleos de conciliação locais, dos TRTs, junto àqueles que são considerados os grandes litigantes, os grandes reclamados, as empresas que têm muito processo tramitando, no sentido de mobilizá-los para que indiquem processos quanto aos quais se compromete a apresentar proposta de acordo. Paralelamente a isso, são abertas inscrições para que as pessoas que têm processo tramitando na Justiça do Trabalho inscrevam seu processo para que entre nessas pautas adicionais de audiência de conciliação. Agora, eu não posso perder a oportunidade de chamar a atenção para o telespectador que nos acompanha que, se você tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho, você mesmo não tendo inscrito o seu processo e não estando em nenhuma pauta previamente estabelecida, você pode procurar o Centro de Conciliação ou o Núcleo de Conciliação do fórum onde tramita o seu processo na Justiça do Trabalho e procurando o Centro de Conciliação tentar incluir em alguma pauta de audiência ainda esta semana para aproveitar a Semana da Conciliação. Então essa é uma oportunidade, todos aqueles que nos acompanham nesse momento e têm um processo tramitando na Justiça do Trabalho ainda podem aproveitar até sexta-feira, procurando o Centro de Conciliação, para que se faça a inclusão em alguma pauta de audiência do seu processo nessa Semana da Conciliação. Em todos os tribunais do trabalho? Em todos os 24 tribunais regionais do trabalho você pode aproveitar essa oportunidade, inclusive envolvendo processos que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho. Basta procurar o Centro de Conciliação, que o centro tomará as providências no sentido de contactar a parte contrária e o advogado, que é possível você aproveitar essa Semana da Conciliação. Doutor, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, boa sorte, portanto, durante esse processo da Semana de Conciliação. E muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E ainda nessa edição do Jornal da Justiça, você vai ver no quadro Vem pra Urna, saiba o que fazer se a urna eletrônica apresentar defeito na hora de votar. A possibilidade de se retirar os cartões de memória dessa urna e se colocar numa urna de reserva. O Rio Grande do Sul tem o maior número de assassinatos de mulheres do país. A maioria dos feminicídios é consequência da violência doméstica. Só no ano passado foram mais de 80.
No último dia 4, o corpo da doméstica Kátia Alves Marques foi encontrado em um terreno baldio no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Mãe de 3 filhos, ela fazia curso de enfermagem e havia pedido o divórcio ao marido, pois estava cansada do ciúme e das agressões constantes dele. O ex-companheiro não aceitava a separação. Ao chamá-la para um encontro, ele assassinou Kátia. Preso pela polícia, confessou o crime. O feminicídio, ele é o homicídio de mulheres com motivação de gênero ou com menosprezo à condição de mulher. Então, ele é um crime de ódio, ele é um crime de posse, de domínio, de propriedade. A gente não pode chamar isso de crime passional, muito pelo contrário, né? Quem ama, não mata. De acordo com a delegada de polícia, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de feminicídios dentro do lar no país. Enquanto a média nacional é de 42% dos casos, no nosso estado, claro que isso varia muito anualmente, mas é uma média de 70% desses feminicídios têm acontecido dentro do lar conjugal. A delegada ressalta: o que normalmente antecede os feminicídios são as ameaças que não devem ser ignoradas. Este foi um dos pontos fundamentais no caso de duplo feminicídio ocorrido no bairro Humaitá no mês passado. Evandro Martins dos Santos admitiu ter matado a ex-companheira e a mãe dela no apartamento onde as duas moravam, no bairro Humaitá. Poucos dias antes, ela já tinha sido ameaçada com o uso de faca e não tinha nenhum registro de ocorrência. A primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre é a única com este perfil na capital e atende também toda a região metropolitana. Aqui, em média, 40 ocorrências são registradas por dia envolvendo a violência doméstica contra a mulher. E só no ano passado, mais de 9.500 pedidos de medidas protetivas de urgência foram encaminhados ao Poder Judiciário. E a ocorrência policial, por que é importante? Dela registrar a ocorrência e postular as medidas protetivas, né? Os números nos mostram que no ano passado, só aqui no Rio Grande do Sul, foram concedidas quase 94 mil medidas protetivas, né? Que são aquelas medidas que o juiz concede que proíbe o contato e a aproximação e às vezes determina até o afastamento do agressor do lar. No início do mês de abril foi sancionada a lei que prevê uma pena inafiançável para o descumprimento da medida protetiva. Tipifica como um crime, né, descumprir medida protetiva de urgência. Então, agora, toda vez que um homem, então, simplesmente descumpre, ele pode até nem estar cometendo um novo crime, mas o fato dele descumprir aquela medida protetiva, dele se aproximar da mulher quando ele não poderia, né, já faz com que ele possa ser preso em flagrante por aquele descumprimento e também denunciado, processado e condenado por isso. Cerca de 600 mil urnas serão distribuídas pelos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do território brasileiro no mês de outubro, para que todos os eleitores possam escolher seus representantes. Mas até o cidadão mais acostumado com todo tipo de tecnologia, no dia a dia, pode ter alguma dúvida na hora da votação. O que aconteceria se a urna eletrônica parasse de funcionar? Primeiro chame um mesário, em seguida vai ser feito um teste muito simples. Desligar e religar a urna eletrônica. Não deu certo? Existem alternativas. Reposicionar os cartões de memória ou... a possibilidade de se retirar os cartões de memória dessa urna e se colocar numa urna de reserva. Uma vez colocado na outra urna, se liga e a urna passa a operar exatamente no ponto onde ela se interrompeu ou travou. Como é necessário mexer no lacre para fazer tudo isso, os responsáveis pelas sessões vão ter que deixar as assinaturas como comprovação de que não houve fraude, e sim uma pane. E para onde vão os dados da votação? Continuam aqui. E todos os dados que foram ali digitados, armazenados, são transferidos para aquela urna de reserva e o processo continua de forma eletrônica, sem prejuízo aí para o eleitor. Os dados ficam armazenados nos 2 cartões de memória, um interno e outro externo, nunca no equipamento. Além disso, não há acesso à internet, o que é um ponto extra para o quesito segurança. E sempre vai ter mais de uma pessoa de olho nesses cartõezinhos, tudo para garantir que nada será alterado.
Ou seja, nem que um cidadão quebre a urna todinha vai conseguir atrapalhar o processo democrático. No norte de Minas, por exemplo, um eleitor revoltado com a aposentadoria atrasada descontou no equipamento, que foi substituído imediatamente. Mas ele acabou preso pelo crime. É crime danificar a urna eletrônica de forma proposital. Então, aquela pessoa que danifica a urna porque quer, ela pode estar cometendo um crime eleitoral que leva a uma pena de até 10 anos de reclusão. Então é melhor tratar a urna com carinho e ter certeza. O equipamento pode até quebrar, mas o seu voto estará sempre seguro. Em Brasília, o ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi o responsável pela aula magna que celebrou a posse dos novos diretores da Escola da Magistratura da Primeira Região. O ministro Dias Toffoli apresentou um panorama sobre as perspectivas da magistratura desde a instalação de um poder judiciário no Brasil. A criação de um Supremo Tribunal Federal como corte de controle da constitucionalidade, a evolução das demandas do STF ao longo dos anos e a importância das decisões tomadas para o futuro do país. Tratou da Constituição Federal de 1988 como marco para a efetividade da magistratura e tomada de decisões. A Constituição de 88, então, ela é estabelecida com uma série de direitos. A aula magna do ministro Dias Toffoli marcou a posse dos novos membros diretivos da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região. Os desembargadores Souza Prudente e Hércules Fajoses assumiram os cargos de diretor e vice-diretor da instituição. Sempre lembrando que agora você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora. É no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Hoje nós vamos ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.